Quantas vezes nos perguntamos se realmente conhecemos aqueles que amamos? Eu achava que conhecia Samuel completamente. 7 anos de casamento me davam essa certeza. Até aquela quinta-feira, véspera do nosso aniversário de casamento, quando descobri que a vida que construímos juntos havia sido erguida sobre mentiras tão frágeis quanto castelos de areia. O que machuca mais? A traição em si ou a descoberta de que você ignorou os sinais por tanto tempo? Naquela manhã, acordei com a sensação estranha que me acompanhava há meses. Era como se algo dentro de mim soubesse o que minha mente ainda se recusava a aceitar. O lado da cama de Samuel já estava vazio, como de costume. Reunião cedo, dizia o bilhete deixado no travesseiro. Mais uma reunião, mais uma ausência, mais uma desculpa que eu fingia acreditar. Os lençóis ainda guardavam seu cheiro, aquela mistura de perfume caro e loção pós-barba que me conquistou desde nosso primeiro encontro. Passei a mão pelo lugar onde ele dormira, sentindo o vazio que ia muito além da ausência física. Samuel estava cada vez mais distante, não apenas nas manhãs de quinta-feira, mas em todos os momentos que deveriam ser nossos. Levantei-me lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço extraordinário. Pela janela do quarto, o sol de outono iluminava parcialmente o apartamento que escolhemos juntos 3 anos atrás. Nosso lar para sempre. Ele disse quando assinamos o contrato. Para sempre. Palavras que agora soavam vazias, desgastadas pelo tempo e pela dúvida. Olhei para o calendário. Faltava exatamente um dia para completarmos 7 anos de casamento. 7 anos que agora pareciam uma mentira bem elaborada. A pasta marrom de Samuel, aquela que ele sempre carregava para o trabalho, estava sobre a mesa da sala. Esquecida. Ou talvez deixada propositalmente ali, como um convite para que eu descobrisse a verdade. Caminhei até ela com passos hesitantes. Quantas vezes eu havia respeitado seu espaço, sua privacidade? Quantas noites eu tinha fingido dormir quando ele chegava tarde e checava o celular no banheiro, com a porta entreaberta, sussurrando palavras que não eram dirigidas a mim. A confiança, antes tão sólida entre nós, agora parecia uma relíquia de um passado cada vez mais distante. Peguei-a nas mãos, sentindo o peso não apenas do objeto, mas da decisão que estava prestes a tomar. O couro macio, ligeiramente desgastado nos cantos, contrastava com o fecho dourado reluzente. Um presente meu, no nosso 3º aniversário. Para que você carregue um pouco de mim para o trabalho, eu disse na ocasião. Ele sorriu, beijou-me com paixão, prometeu que sempre seríamos honestos um com o outro. Mentiras. Tantas mentiras. Algo me dizia que se eu fosse até o escritório dele naquela manhã, nada seria como antes. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava me chamando. Eu poderia ignorá-la mais uma vez, continuar vivendo na confortável ilusão que construí para mim mesma. Ou poderia enfrentá-la, mesmo sabendo que isso poderia destruir tudo. Coloquei a pasta de volta na mesa, sem abri-la. Não era ali que encontraria respostas. Era no rosto dele, nas suas ações, no lugar onde passava mais tempo do que em casa. Tomei um banho demorado, como se a água pudesse lavar as incertezas. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido que ele não via há meses. Maquiei-me lentamente, observando no espelho o reflexo de uma mulher que já não reconhecia completamente. Os olhos, antes cheios de esperança, agora carregavam uma determinação sombria. E ainda assim, entrei no carro. O trânsito estava intenso naquela manhã. Aproveitei os semáforos vermelhos para retocar o batom e ajeitar o cabelo no espelho retrovisor. De repente, me dei conta de quanto tempo fazia que não me arrumava para Samuel. Era sempre eu quem esperava por ele em casa, semana após semana, enquanto as reuniões importantes se multiplicavam no calendário. As ruas de São Paulo pareciam especialmente caóticas naquele dia, como se refletissem a turbulência dentro de mim. Buzinas impacientes, pedestres apressados,
o cinza dos prédios corporativos. Tudo parecia distante e, ao mesmo tempo, terrivelmente familiar. Por quanto tempo eu tinha vivido no automático, aceitando as pequenas ausências que se tornaram grandes vazios. Observei os casais que passavam pela calçada. Uma jovem de mãos dadas com seu namorado, rindo de algo que ele dizia. Um casal mais velho caminhando lentamente em uma sincronia que só os anos juntos podem criar. Será que eles também enfrentaram momentos como este? Momentos de dúvida, de dor, de confronto com verdades indesejadas? Lembrei-me de como Samuel e eu costumávamos caminhar assim, conectados não apenas pelas mãos, mas por planos, sonhos e promessas. Quero envelhecer ao seu lado, ele dizia nas noites em que ficávamos acordados até tarde, planejando nossa vida juntos. Quando exatamente aqueles planos começaram a desmoronar? Foi algo gradual, como uma erosão lenta, ou houve um momento preciso que eu não percebi? Estacionei na área de visitantes do prédio comercial onde ficava a empresa. O imponente edifício de vidro e concreto refletia a luz do sol, quase cegando-me momentaneamente. Respirei fundo várias vezes antes de sair do carro, tentando acalmar o coração que batia descompassado. A pasta de Samuel estava no banco do passageiro. Minha desculpa perfeita para esta visita inesperada. Vim trazer uma pasta para Samuel Mendes do departamento de marketing. Expliquei na recepção. A recepcionista, uma jovem de não mais que 20 anos, sorriu gentilmente. Seus olhos me estudaram por um momento, talvez notando minha atenção mal disfarçada. Claro, Laura, Samuel fala muito de você. 12º andar. Suas palavras me pegaram de surpresa. Samuel falava de mim? O mesmo Samuel que nas últimas semanas mal pronunciava meu nome em casa? Enquanto o elevador subia, refleti sobre aquela frase. Samuel falava de mim no trabalho? O mesmo Samuel que raramente falava comigo em casa, que evitava meus olhares, que virava o celular para baixo quando eu me aproximava, que inventava desculpas para não sair comigo nos fins de semana? Será que ainda existia uma versão dele que se orgulhava de ser meu marido? Ou era apenas mais uma faceta da elaborada mentira que nossa vida havia se tornado? O elevador parou em alguns andares antes do meu destino. Pessoas entravam e saíam, imersas em suas próprias vidas, completamente alheias ao drama que eu estava vivendo. Uma mulher com um copo de café falava animadamente sobre seus planos para o fim de semana. Um homem de terno checava insistentemente seu relógio, como se pudesse apressar o tempo. Todos seguindo em frente, enquanto eu sentia que minha vida estava prestes a dar um passo irreversível para trás. Não foi sempre assim. No início, éramos inseparáveis. Viagens improvisadas, conversas até o amanhecer, planos de ter filhos. Nossa primeira viagem juntos foi para uma pousada no litoral norte, um final de semana prolongado que parecia contido em uma bolha de tempo onde só existíamos nós dois. Samuel preparou um piquenique na praia, sob o luar, e ali me disse pela primeira vez que me amava. As ondas quebravam suavemente na areia, como uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Nunca senti isso por ninguém, ele confessou, os olhos brilhando com algo que eu acreditava ser amor verdadeiro. Quando ele foi promovido há 2 anos, disse que as coisas mudariam por um tempo. O departamento estava passando por reestruturação. A pressão era grande. Eu entendi, apoiei, esperei. Era temporário, ele prometeu. Só preciso estabelecer minha posição, mostrar meu valor, explicou enquanto trabalhava até tarde em casa, os finais de semana cada vez mais consumidos por e-mails e telefonemas. Eu trazia café, oferecia ajuda, tentava ser a esposa compreensiva que ele precisava naquele momento de transição. Nossas tentativas de engravidar foram ficando para depois. Não é o momento certo, Laura. Vamos esperar eu me estabilizar na nova posição. 1 mês virou 6, que viraram 1 ano, que virou essa distância que agora parecia intransponível. O calendário na porta da geladeira, onde eu marcava meus períodos férteis,
foi ficando desatualizado, até que um dia simplesmente o removi, incapaz de encarar mais um lembrete de uma promessa não cumprida. Cheguei ao 12º andar com o coração acelerado. As portas do elevador se abriram para um espaço amplo e moderno, com paredes de vidro separando diversas áreas de trabalho. O logo da empresa, um símbolo abstrato em tons de azul e cinza, dominava a recepção do andar. Havia um burburinho constante. Telefones tocando, conversas de corredor, o som rítmico de dedos nos teclados. A vida corporativa em pleno funcionamento. A área de marketing era ampla, com várias estações de trabalho separadas por divisórias baixas. Perguntei por Samuel a uma funcionária que passava, uma mulher de aproximadamente minha idade que carregava uma pilha de pastas coloridas. Ele está em reunião na sala de vidro, no final do corredor. Ela me olhou com curiosidade, talvez perguntando-se quem eu era e o que queria com Samuel. Ou será que ela sabia? Será que todos ali sabiam algo que eu apenas começava a descobrir? Caminhei lentamente, segurando firmemente a pasta contra o peito como um escudo. Os saltos dos meus sapatos ecoavam no piso de madeira, marcando cada passo que me aproximava da verdade. Observei os rostos no caminho. Alguns sorriam, outros pareciam tensos. Uma mulher me olhou diretamente, depois desviou o olhar rapidamente, como se tivesse visto algo que não deveria. Será que todos sabiam? Será que eu era a única que não via o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Seria eu objeto de pena ou de piada nos corredores desta empresa onde meu marido passava mais tempo do que em casa? Em uma das mesas, vi uma foto familiar. Samuel em um evento da empresa, sorrindo ao lado de colegas. Um sorriso que não via há tempos em casa. Ele parecia feliz, relaxado, completamente à vontade. A imagem contrastava dolorosamente com o homem taciturno e distante que cruzava nossa porta todas as noites, sempre tarde demais para um jantar a dois, sempre cansado demais para uma conversa sincera. Ao virar no corredor, vi a sala de reuniões. As paredes de vidro permitiam visão completa do interior. Não havia nenhuma reunião acontecendo ali. Não havia apresentações, gráficos, discussões de estratégia ou planejamento de campanha. Apenas 2 pessoas. Samuel e uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez já tivesse, em alguma foto casual, em alguma menção passageira. Ela usava um vestido vermelho que contrastava com sua pele morena e cabelos escuros. Elegante, confiante, sorrindo para o meu marido de uma forma que deixava claro que não era apenas uma colega de trabalho. Naquele momento, todas as pequenas suspeitas, os sinais que ignorei, as desculpas que aceitei, uniram-se em uma certeza devastadora. A verdade que eu viera buscar estava ali, a poucos metros de distância, mais clara e dolorosa do que eu poderia ter imaginado. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Ali, a poucos metros de mim, estava meu marido, o homem com quem compartilhei os últimos 7 anos da minha vida. E nos braços dele, uma mulher de cabelos escuros e vestido vermelho. Renata, a nova analista de marketing digital. Eu sabia seu nome porque Samuel o mencionava casualmente, como quem fala de uma colega comum. Renata teve uma ideia interessante para a campanha. Renata está ajudando no novo projeto. Tantas menções que eu nunca questionei. Agora, aquelas frases inocentes ganhavam um novo significado. Um contexto sombrio que revelava a extensão do engano. Cada vez que Samuel pronunciava aquele nome em nossa casa, ele não estava apenas falando de trabalho. Estava mantendo viva a presença dela em nossa vida. Talvez testando minha reação. Talvez simplesmente incapaz de manter o segredo completamente oculto. Os dois não estavam apenas próximos. Estavam abraçados, as mãos dele percorrendo as costas dela com uma intimidade que um dia foi minha. A forma como se tocavam deixava claro que não era a primeira vez, que havia uma história entre eles, capítulos escritos às minhas costas, enquanto eu esperava sozinha em casa. Ouvi risadas, sussurros, promessas. Vi beijos, toques,
olhares cúmplices. Cada gesto entre eles era uma punhalada, cada sorriso um corte profundo na imagem que eu tinha do meu casamento. O vestido vermelho dela parecia gritar para mim no ambiente corporativo de tons neutros. Vermelho como traição, como perigo, como o sangue que parecia drenar do meu coração enquanto eu assistia àquela cena. Ela não parecia preocupada em ser vista, em ser descoberta. O que isso significava? Que todos já sabiam? Que eu era a única mantida na ignorância, a esposa ingênua que acreditava nas mentiras mais óbvias? Minha primeira reação foi de paralisação completa. Era como assistir a um filme sobre outras pessoas. Não podia ser minha vida desmoronando ali, em plena luz do dia, em um escritório corporativo com paredes de vidro. Meus pés pareciam presos ao chão. Minhas mãos geladas agarravam a pasta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O mundo ao redor parecia distorcido, como se eu o observasse através de um vidro embaçado. Senti o gosto metálico do medo na boca. Medo de confrontar. Medo de confirmar o que já estava óbvio. Medo do que viria depois desta descoberta. Seria mais fácil dar meia volta, fingir que não tinha visto nada, continuar vivendo na bolha de mentiras que havia se tornado minha realidade. Por um instante, essa possibilidade pareceu tentadora, a ignorância como refúgio contra a dor. Então veio a dor. Uma dor física, como se alguém tivesse arrancado algo dentro de mim. Um vazio no peito que crescia a cada segundo, consumindo o ar dos meus pulmões. Respirar se tornou difícil. Cada inspiração era um esforço consciente, como se eu tivesse esquecido como executar essa função básica. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a pasta cair. Um zumbido preencheu meus ouvidos, abafando os sons do escritório. Senti as lágrimas queimando nos olhos, embaçando minha visão. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de raiva também. Raiva por ser enganada, por ter minha confiança traída, por todo o tempo perdido tentando salvar algo que ele já havia abandonado. 7 anos de vida, de memórias, de planos, reduzidos a nada em questão de segundos. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu dentro de mim. Uma clareza repentina, como se uma neblina tivesse se dissipado. O choque e a dor deram lugar a uma lucidez surpreendente. Minha mente, antes confusa pela descoberta, agora funcionava com precisão cirúrgica. Tirei o celular do bolso e, com dedos ainda trêmulos, comecei a gravar. Não por vingança ou por raiva, embora ambas estivessem presentes. Mas porque, pela primeira vez em meses, eu não me sentia louca. Eu não estava imaginando coisas. Não estava sendo paranoica ou insegura, como Samuel insinuava sempre que eu questionava seus horários. Você precisa confiar mais em mim, Laura. Ele dizia com aquela expressão de paciência forçada que eu agora reconhecia como manipulação. Esse ciúme não é saudável, ele acrescentava, invertendo a situação, fazendo-me sentir culpada por duvidar. E eu, querendo acreditar, querendo preservar o que tínhamos, engolia minhas suspeitas junto com as lágrimas. Mas agora, a verdade estava ali, real e inegável, gravada em vídeo. A prova de que não eram ideias da minha cabeça, como ele costumava dizer. A confirmação de que minha intuição, aquela voz interna que eu tentei silenciar por tanto tempo, estava certa. Fiquei ali, parcialmente escondida pela divisória do corredor, gravando a traição do meu marido. A cada segundo que passava, algo em mim se fortalecia. Não era apenas raiva ou tristeza, mas uma determinação crescente, uma resolução silenciosa de que, independentemente do que acontecesse a seguir, eu não seria mais a pessoa que aceitava mentiras com um sorriso. Amanhã vamos ter que passar pelo jantar com ela, ouvi Samuel dizer, enquanto se afastava levemente de Renata, ajeitando a gravata que eu havia dado de presente no Natal passado. Depois disso, podemos finalmente viver nossa vida. Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Não era apenas uma aventura, um deslize momentâneo que poderia ser explicado pela fraqueza humana. Era um plano.
Um plano cuidadosamente elaborado que incluía me enganar por mais um dia, fingir comemorar nosso aniversário de casamento para depois... Depois o quê? Me abandonar? Me humilhar com a revelação de que estava me deixando por outra? Ela realmente não desconfia de nada? Renata perguntou, ajeitando o vestido vermelho que havia subido ligeiramente, revelando mais de suas pernas bronzeadas. Seu tom era de incredulidade misturada com uma ponta de desdém. Samuel riu. Aquela risada que antes me encantava, que eu considerava uma das suas características mais atraentes, agora soava cruel e estranha. Laura, ela acredita em tudo que eu digo. Está tão ocupada tentando me agradar que nem percebe o óbvio. A humilhação que senti ao ouvir aquelas palavras foi indescritível. Era como se cada esforço que fiz para salvar nosso casamento, cada noite esperando por ele, cada tentativa de comunicação, cada gesto de carinho não correspondido, tivesse sido transformado em uma piada cruel. Como ele podia falar de mim assim? Como se minha confiança, meu amor, fossem motivos de piada. Vi Renata sorrir em resposta, compartilhando da diversão de Samuel às minhas custas. Você acha que ela vai criar problemas? Com a divisão de bens, sabe? Ouvi dizer que o apartamento de vocês é incrível. Não se preocupe com isso, Samuel respondeu com uma confiança que me deixou atordoada. Laura sempre foi razoável. Além disso, tenho um bom advogado. Ela vai aceitar o que eu oferecer. Minha mente voou para o apartamento que mencionavam. Comprado principalmente com minha herança, após o falecimento da minha avó. Um lugar que escolhi com tanto cuidado, imaginando filhos correndo pelos corredores, aniversários celebrados na ampla sala de estar, uma vida inteira de memórias a serem criadas. E agora, eles já planejavam como iriam tirá-lo de mim. Continuei gravando por mais alguns minutos, enquanto eles discutiam planos para depois do nosso jantar de aniversário. Aparentemente, Samuel planejava terminar comigo no dia seguinte, no dia do nosso aniversário de casamento. A data que antes representava o início da nossa história juntos seria agora o marco do seu fim. Eles falavam sobre uma viagem para comemorar o novo começo. Uma semana na praia, no mesmo resort onde Samuel e eu passamos nossa lua de mel. O desrespeito era tão flagrante, tão calculado, que quase deixei escapar um som de indignação. Mas me contive, determinada a capturar cada detalhe daquela conspiração. E quanto ao trabalho? Perguntou Renata, parecendo subitamente preocupada. Você ainda é meu chefe. A política da empresa... Já está resolvido. Interrompeu Samuel com aquele tom confiante que usava quando fechava um negócio importante. Pedi transferência para o departamento internacional. Estaremos em setores diferentes. Ninguém vai poder dizer nada. Então ele havia planejado tudo, em cada mínimo detalhe. Enquanto eu me perguntava por que estávamos nos afastando, ele já estava construindo uma saída, uma nova vida que não me incluía. Quando finalmente tive provas suficientes, saí silenciosamente, da mesma forma que entrei. A pasta que vim entregar ficou esquecida no corredor. Não importava mais. Nada daquilo importava agora. Caminhei pelo escritório como uma sonâmbula, alheia aos olhares curiosos, às conversas interrompidas quando eu passava. Entrei no elevador e pressionei o botão do térreo, sentindo-me estranhamente calma, considerando o terremoto emocional que acabara de vivenciar. No espelho do elevador, vi meu reflexo. Os olhos arregalados, o rosto pálido, os lábios comprimidos em uma linha tensa. Assim como a Laura que entrou naquele prédio, confiante, amorosa, ingênua, ficou para trás, essa imagem no espelho parecia pertencer a outra pessoa. Uma estranha cujos olhos refletiam um conhecimento novo e doloroso. No caminho de volta para casa, apenas uma pergunta ecoava na minha mente, sobrepondo-se ao ruído do trânsito, às buzinas impacientes, ao burburinho da cidade. Como alguém pode planejar tão friamente destruir a vida de outra pessoa? Como Samuel, que um dia jurou me amar e proteger,
Podia agora calcular minha dor com tanta precisão, programando-a para um dia específico, como quem marca uma reunião no calendário. E mais importante, o que eu faria a respeito? As horas seguintes passaram em uma espécie de transe. Cheguei em casa, copiei o vídeo para o computador e fiz backups. Assisti-o novamente, procurando algum sinal de que tudo não passava de um terrível mal-entendido. Não havia nenhum. O apartamento, que sempre considerei um refúgio, parecia agora um cenário falso, um palco onde por anos representamos papéis. Eu, a esposa dedicada. Samuel, o marido apaixonado. As paredes que testemunharam tantos momentos que acreditei serem genuínos, agora pareciam me observar com pena. Cada objeto, cada móvel escolhido cuidadosamente para nossa vida juntos, contava uma história diferente da que eu imaginava. Sentei-me no sofá da sala, aquele que compramos depois de semanas procurando o modelo perfeito. Samuel insistiu neste específico. Vai combinar com os quadros, disse ele. Os mesmos quadros que escolhemos juntos em uma feira de arte local, quando ainda éramos mais sonhos do que desilusões. Tantas decisões tomadas em conjunto, tantos planos feitos lado a lado. Como poderia tudo ter sido uma mentira? Reproduzi o vídeo pela terceira vez. O som estava baixo, mas as palavras de Samuel penetravam dolorosamente. Laura acredita em tudo que eu digo. A confiança em sua voz, a certeza de que poderia me manipular por mais um dia, me fazia sentir não apenas traída, mas profundamente humilhada. Eu havia me tornado previsível para ele, uma variável fácil de controlar em sua equação de engano. Quando o telefone tocou, estremeci. O nome de Samuel piscou na tela, acompanhado daquela foto que tiramos nas férias do ano passado. Nela, estávamos abraçados à beira de um lago, sorrisos amplos, olhos brilhantes. Recordação de um tempo que agora parecia pertencer a outras pessoas. Hesitei, deixando o telefone tocar 3, 4, 5 vezes. Finalmente atendi. Oi, amor. Sua voz soava natural, casual, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de testemunhar sua traição algumas horas antes. Oi, respondi secamente, lutando para manter a voz firme. Algum problema? Perguntou ele, notando meu tom. Senti uma pontada de irritação. Agora ele percebia mudanças no meu humor? Agora ele se importava com como eu me sentia? Não, só cansada. Menti, surpreendendo-me com a facilidade com que as palavras saíram. Vou chegar tarde hoje, reunião importante. Mas amanhã estarei em casa cedo para nosso jantar de aniversário. A reunião importante. A mesma desculpa de sempre, repetida tantas vezes que quase se tornara uma piada cruel. Imaginei onde ele realmente estaria naquela noite. Com ela? Em algum restaurante discreto? Ou talvez em um hotel, planejando os detalhes finais de como arruinar minha vida no dia seguinte? Mantive a voz firme, como se nada tivesse acontecido. Claro, amor, estarei esperando. Comprei algo especial para você, ele acrescentou, um toque de entusiasmo na voz. Acho que vai gostar. Um presente de despedida, pensei amargamente. Uma última lembrança antes do golpe final. Mal posso esperar, respondi, surpresa com minha capacidade de sustentar aquela farsa. Após desligar, olhei para nosso apartamento. O silêncio era opressivo, quase sufocante. Levantei-me e caminhei lentamente, observando o espaço como se o visse pela primeira vez. Tantas memórias ali. A mesa onde jantávamos juntos nos primeiros anos, quando o trabalho ainda não era uma desculpa para a distância. As vezes em que cozinhávamos juntos, Samuel cantarolando enquanto cortava os legumes, eu preparando a sobremesa que ele tanto gostava. O sofá onde assistíamos filmes abraçados nas noites de domingo, comentando as cenas, fazendo planos para as próximas férias, sonhando com o futuro. As fotos na parede, registrando momentos que agora pareciam pertencer a outros personagens, não a nós. Nossa viagem à praia, o Natal na casa dos meus pais,
O passeio de barco quando ele me surpreendeu com um jantar sob as estrelas. Em todas elas, sorríamos, felizes, aparentemente apaixonados. Tinha sido tudo encenação da parte dele? Ou houve um momento em que aquele amor foi real, e de alguma forma eu não percebi quando se transformou em mentira? Parei diante da foto do nosso casamento, emoldurada em prata, presente da minha mãe. Para lembrar do dia mais feliz, ela disse. Olhei para nossos rostos jovens, esperançosos, cheios de promessas. 7 anos depois, o que restava? A mágoa, a traição, o vazio. O que eu faria? Confrontá-lo imediatamente? Esperar pelo jantar de amanhã? Ou simplesmente arrumar minhas malas e desaparecer, deixando-o se perguntar o que aconteceu? As opções giravam em minha mente como um carrossel frenético. Peguei uma taça do armário e servi-me de vinho, buscando algum conforto no líquido rubro que descia pela minha garganta. Um gole, 2, 3. O álcool não amenizava a dor, apenas a tornava mais suportável, embaçando ligeiramente suas bordas afiadas. Pensei em ligar para alguém. Minha mãe? Minha melhor amiga? Mas o que diria? Como explicar que meu casamento, aquele que todos admiravam, era uma fraude? Como admitir que fui tão cega, tão ingênua? A vergonha se misturava à dor, impedindo-me de buscar conforto. A raiva inicial deu lugar a algo mais profundo e sombrio. Não queria apenas reagir impulsivamente. Queria que Samuel sentisse o peso de suas escolhas. Queria que ele soubesse exatamente o que estava perdendo. Não por orgulho ferido, não por desejo de vingança, mas porque acreditar que ele poderia simplesmente me descartar como algo sem valor era insuportável. Olhei novamente para o vídeo, pausado na imagem de Samuel e Renata juntos. A intimidade entre eles era visível mesmo no frame congelado. A mulher de vermelho que agora ocupava o espaço que um dia foi meu. Quem era ela, além de um nome mencionado casualmente à mesa de jantar? Teria ela virtudes que eu não possuía? Ou seria apenas a novidade, o sabor do proibido, a emoção da conquista que Samuel não sentia mais comigo? Não importava, percebi. Ela não era o problema. O problema era Samuel, suas mentiras, sua traição. E eu, que permiti que isso acontecesse, aceitando desculpas, ignorando sinais, diminuindo-me para acomodar suas crescentes ausências. A noite foi longa. O lado vazio da cama parecia maior do que nunca. Deitei-me no centro, ocupando o espaço que geralmente deixava para ele, sentindo uma estranha libertação nesse pequeno ato de rebeldia. As lágrimas vieram, inevitáveis, abundantes. Chorei até não haver mais lágrimas, até sentir apenas um vazio imenso. Não pela perda de Samuel, percebi, mas pela perda da Laura que acreditava no amor incondicional, na honestidade, na parceria verdadeira. O sono chegou em ondas irregulares, trazendo sonhos inquietantes. Portas que se fechavam antes que eu pudesse alcançá-las. Corredores intermináveis que não levavam a lugar nenhum. A voz de Samuel, distante, chamando outro nome que não o meu. Acordei com o primeiro raio de sol, sentindo uma determinação que não conhecia. Uma parte de mim havia morrido naquela sala de reuniões, mas outra, mais forte, havia nascido. A Laura que aceitava migalhas de atenção, que se contentava com promessas vazias, que duvidava de sua própria intuição, já não existia mais. Tomei um longo banho, deixando a água quente levar embora os últimos vestígios de dúvida. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas confortáveis para o dia que tinha pela frente. Bebi um café forte, sentindo cada gole como um pequeno ato de presença, de consciência renovada. Passei o dia preparando tudo. Limpei a casa meticulosamente, não para impressionar Samuel, mas para marcar um fim e um começo. Cada objeto recolocado em seu lugar, cada superfície polida era um ato de retomada de controle sobre meu espaço, minha vida. Comprei ingredientes para o jantar especial que fazíamos todos os anos, risoto de fungo e filé ao molho de vinho. Os mesmos pratos que celebraram nosso primeiro encontro,
nosso pedido de casamento, cada aniversário desde então. Escolhi o melhor vinho da nossa adega, uma garrafa que guardávamos para ocasiões especiais. E esta certamente seria uma ocasião que nenhum de nós esqueceria. Passei a tarde cozinhando, sentindo o aroma familiar dos cogumelos e do vinho que reduzia lentamente no molho. Cada etapa da receita era executada com precisão, com atenção aos detalhes. Não era apenas um jantar que preparava, mas um cenário para o fim de uma história e o início de outra. Arrumei a mesa com as taças de cristal que ganhamos no casamento. Coloquei a melhor toalha, as velas mais elegantes, as flores mais frescas. Tudo perfeito, impecável, como uma cena de revista. Às 6 da tarde, subi para me arrumar. Tomei outro banho. Perfumei-me com a fragrância que Samuel sempre elogiava. Sequei os cabelos com cuidado. Maquiei-me com atenção, destacando os olhos que ele dizia serem minha melhor característica. Coloquei o vestido azul que Samuel sempre elogiava, comprado especialmente para um jantar importante com seus clientes no ano passado. Você está deslumbrante, ele disse naquela noite, os olhos admirando cada detalhe. Aquela foi uma das últimas vezes em que senti seu olhar realmente me ver. Não fazia aquilo por ele, mas por mim. Por dignidade, por closure. Por uma espécie de ritual de passagem, marcando o fim de uma etapa e o início de outra. Queria olhar no espelho e reconhecer a mulher que estava ali. Não a esposa traída, não a vítima de mentiras, mas Laura. Apenas Laura, forte o suficiente para enfrentar a verdade e seguir em frente. O relógio marcava 7 horas quando ouvi o som de um carro estacionando. Estava na cozinha, terminando de arrumar os pratos, colocando a última colherada de risoto fumegante na travessa de porcelana que ganhamos de presente de casamento. Meu coração acelerou, não de ansiedade ou medo, mas de uma estranha antecipação. O momento da verdade havia chegado. Ouvi a chave na fechadura. Respirei fundo, preparando-me para o confronto. A porta se abriu e, para minha surpresa, não era apenas Samuel que entrava. Renata estava com ele, de mãos dadas, como se aquela fosse sua casa também. Ela usava um vestido diferente do dia anterior, mais discreto, mas ainda elegante. Seu cabelo estava solto, emoldurando um rosto que, de perto, parecia mais jovem do que imaginei. Os dois pararam ao me ver. Não pareciam constrangidos ou arrependidos. Apenas surpresos por me encontrarem assim, arrumada, com a mesa posta. Trocaram um olhar rápido, uma comunicação silenciosa que excluía qualquer outra pessoa. A intimidade daquele gesto foi como uma última confirmação de tudo o que eu já sabia. Laura, Samuel começou, com uma expressão estranhamente ensaiada. Reconheci o tom. Era o mesmo que usava quando precisava dar uma notícia difícil a um cliente, uma mistura calculada de firmeza e falsa compaixão. Não esperava te encontrar assim. É nosso aniversário de casamento. Respondi calmamente, surpreendendo a mim mesma com a tranquilidade na minha voz. Claro que preparei nosso jantar tradicional. Vi um lampejo de culpa cruzar seu rosto, rapidamente substituído por resolução. Este era o momento que ele havia planejado, apenas não da forma como esperava. A presença de Renata, a mesa arrumada, a esposa elegante e composta, nada disso fazia parte do script que ele havia preparado. Sobre isso, ele continuou, agora segurando a mão de Renata com mais firmeza, como se buscasse força. Eu ia te contar hoje. Isso entre a gente. Não funciona mais. Palavras ensaiadas, provavelmente repetidas várias vezes em sua mente. Palavras que deveriam soar sinceras, mas que na verdade eram vazias como o casamento que ele pretendia encerrar. Renata me olhou de cima a baixo e sorriu com um leve desdém. Seus olhos avaliavam meu vestido, meu cabelo, minha maquiagem, como se procurasse falhas, justificativas para a traição de Samuel. Você deveria ter caprichado mais no visual. Talvez isso explique muita coisa. Eles riram. Um riso curto,
cúmplice, como se compartilhassem uma piada interna sobre mim. Como se eu fosse um objeto de diversão, não uma pessoa com sentimentos, não alguém cuja vida estavam prestes a despedaçar. Naquele momento, tive plena certeza de que fazia a coisa certa. Sem dizer nada, peguei meu celular sobre a mesa, abri o vídeo gravado no dia anterior e dei play, aumentando o volume para que pudessem ouvir perfeitamente. O som encheu a sala, claro e inconfundível. Os rostos de ambos se transformaram à medida que as imagens corriam na tela. O beijo no escritório. As mãos dele percorrendo o corpo dela. As palavras sobre mim. Os planos para depois do jantar. A menção ao apartamento. A divisão de bens. Ao futuro que haviam planejado juntos. O rosto de Samuel perdeu toda a cor. Seus olhos, arregalados, alternavam entre o celular e meu rosto, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Renata deu um passo para trás, soltando a mão dele, como se subitamente precisasse criar distância. Você foi até lá? Samuel gaguejou, seu rosto agora pálido como nunca o havia visto. Fui, respondi, sentindo uma estranha calma. E obrigada por confirmar tudo com essa entrada triunfal. Renata recuperou-se primeiro do choque. Seu rosto assumiu uma expressão defensiva, quase agressiva. Você não tinha o direito de nos filmar sem consentimento. Isso é invasão de privacidade. Ri. Uma risada genuína, surpreendentemente libertadora. Privacidade? Em um escritório com paredes de vidro? Em uma empresa onde relacionamentos entre chefes e subordinados são proibidos? Interessante conceito de privacidade. Samuel deu um passo à frente. A expressão agora uma mistura de medo e raiva. Laura, apague esse vídeo. Vamos conversar civilizadamente sobre isso. Não precisamos tornar as coisas mais difíceis do que já são. Difíceis para quem, Samuel? Para você, que planejou me humilhar no dia do nosso aniversário? Para ela, que entrou na minha casa de mãos dadas com meu marido? Ou para mim, que deveria aceitar tudo isso com um sorriso educado? Enquanto eles ainda processavam o que estava acontecendo, peguei meu laptop que estava estrategicamente posicionado sobre o balcão da cozinha. Abri-o, cliquei algumas vezes e me virei para eles com um sorriso sereno. Sabem o que é interessante sobre a empresa onde vocês trabalham? As políticas rígidas contra relacionamentos entre supervisores e subordinados. Muito rígidas, pelo que me lembro de você reclamar, Samuel. Samuel deu um passo à frente, com os olhos arregalados. O medo agora dominava sua expressão. Medo real, visceral, não pelo fim do nosso casamento, mas pelas consequências profissionais que começava a vislumbrar. O que você fez? Ops. A disse, virando a tela do laptop para que pudessem ver a página interna da rede social corporativa onde o vídeo começava a ser reproduzido. Acho que vocês acabaram de ficar famosos nos canais da empresa. Aposto que o RH vai adorar esse conteúdo exclusivo. Renata deixou escapar um grito sufocado, enquanto Samuel corria para tentar pegar o laptop. Mas era tarde demais. A notificação já havia sido enviada para todos os colaboradores, incluindo o diretor de RH e o CEO, que Samuel tanto se esforçava para impressionar. Você não pode fazer isso! Renata gritou, o rosto contorcido de raiva e medo. Não posso. Engraçado porque acabei de fazer, respondi, mantendo a compostura que nem eu mesma sabia que possuía. Talvez da próxima vez pensem 2 vezes antes de planejar destruir a vida de alguém em um escritório com paredes de vidro. Samuel deixou-se cair no sofá, o rosto entre as mãos. Toda a confiança, toda a arrogância que exibira momentos antes havia desaparecido. Você arruinou minha carreira, murmurou, a voz embargada. Não, Samuel. Você arruinou sua carreira. Você arruinou nosso casamento. Você arruinou tudo. Eu apenas expus a verdade. Olhei para os dois, sentindo não a satisfação que esperava, mas um estranho senso de conclusão. Como virar a última página de um livro doloroso, sabendo que, apesar de tudo, você sobreviveu à história. O jantar está pronto.
disse, indicando a mesa perfeitamente arrumada. Mas acho que vocês têm assuntos mais urgentes para resolver agora. Sugiro que comecem pelo e-mail do diretor de RH que acaba de chegar. E então, num gesto final que selava o fim de uma era, retirei minha aliança e coloquei-a sobre a mesa. O pequeno círculo de ouro brilhou sob a luz das velas que havia acendido para uma celebração que nunca aconteceria. Feliz aniversário, Samuel! Nos dias que se seguiram, uma verdadeira tempestade se formou. O vídeo que compartilhei na rede interna da empresa viralizou instantaneamente entre os funcionários. Em menos de uma hora, o celular de Samuel não parava de tocar com ligações do RH, do diretor e até mesmo do CEO, que Samuel tanto se esforçava para impressionar. A política de tolerância zero da empresa para relacionamentos entre superior e subordinado não era apenas conversa, era levada muito a sério. Na manhã seguinte àquela confrontação, despertei com uma sensação estranha, um misto de vazio e liberdade que nunca havia experimentado antes. O apartamento estava silencioso. Samuel não voltara para casa depois de sair furioso na noite anterior, levando apenas uma mala apressadamente arrumada. O lado vazio da cama não me causava mais angústia. Era apenas um espaço a ser preenchido de novas possibilidades. Tomei café observando a cidade pela janela da cozinha. São Paulo acordava como sempre, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus milhões de apartamentos. Carros buzinavam no congestionamento matinal, pessoas apressadas caminhavam para o trabalho. A vida seguia seu curso implacável. Havia algo reconfortante nessa continuidade, nessa certeza de que o mundo não parava, mesmo quando nossos corações pareciam fazer exatamente isso. Meu celular tocou várias vezes ao longo daquele dia. Amigos próximos, preocupados com meu silêncio repentino. Minha mãe, com aquela intuição maternal que parecia detectar quando algo não estava bem. Rejeitei todas as chamadas, ainda não pronta para transformar minha dor privada em uma narrativa pública. Precisava de tempo para entender o que eu mesma sentia antes de explicar aos outros. Foi Mariana, minha melhor amiga desde a faculdade de arquitetura, quem finalmente quebrou minha barreira de isolamento. Não com telefonemas insistentes ou mensagens preocupadas, mas aparecendo na minha porta com uma garrafa de vinho e comida suficiente para alimentar um pequeno exército. Não vou perguntar se você está bem, porque obviamente não está, disse ela, enquanto desempacotava recipientes de comida na cozinha. Mas estou aqui para o que você precisar, seja chorar, gritar ou simplesmente ficar em silêncio. Foi então que as comportas se abriram. Entre goles de vinho e lágrimas que pareciam infinitas, contei tudo. A descoberta, o vídeo, a confrontação, a vingança. Mariana ouviu sem julgar, oferecendo apenas sua presença solidária e, ocasionalmente, um lenço ou uma palavra de conforto. Você sabe que vai ser a fofoca do ano na empresa dele, né? Comentou ela, quando finalmente parei de falar. Não foi por isso que fiz, respondi, percebendo, enquanto as palavras saíam, que era verdade. Não foi por vingança, embora no momento parecesse. Foi porque não poderia viver comigo mesma sabendo que permiti ser tratada daquela forma sem reagir. Após a divulgação do vídeo, recebi algumas mensagens ameaçadoras de Renata, que encaminhei diretamente para meu advogado. Textos furiosos, prometendo processos por danos morais, difamação, tudo que seu pânico conseguiu articular nas horas seguintes ao escândalo. Meu advogado, doutor Carlos, um homem de meia-idade com uma calma que emanava de décadas lidando com divórcios conturbados, apenas sorriu e disse que isso só fortalecia minha posição no processo de divórcio e em qualquer possível ação judicial que eles tentassem contra mim. Você apenas expôs uma violação clara das políticas da empresa, ele explicou em nosso primeiro encontro, enquanto organizava metodicamente os documentos que eu havia trazido. Eles estavam em um espaço público, dentro da empresa, durante o horário de trabalho. Não há expectativa de privacidade nessas circunstâncias. Eles não têm como te processar por isso.
Samuel foi afastado temporariamente enquanto uma investigação interna era conduzida. Suas ligações para mim alternavam entre súplicas desesperadas para que eu interferisse de alguma forma e ameaças veladas sobre como eu me arrependeria do que havia feito. Bloqueei seu número após a terceira chamada. Qualquer comunicação futura seria feita através dos advogados. Renata pediu demissão antes que o processo interno fosse concluído. Soube, por amigos em comum, que ela havia conseguido um emprego em outra cidade, ansiosa para deixar para trás o escândalo que manchara sua reputação profissional. Parte de mim sentia pena dela. Afinal, Samuel era o superior, aquele em posição de poder. Mas outra parte lembrava do desdém em seu olhar, da crueldade casual com que falou de mim naquela noite em minha própria casa. Algumas escolhas carregam consequências inevitáveis. E eu? Eu dei início ao divórcio. Um processo que imaginei seria emocionalmente devastador, mas que, surpreendentemente, trouxe uma sensação de alívio a cada etapa concluída. Cada documento assinado, cada acordo fechado era um passo em direção à minha liberdade, à reconstrução de uma identidade que havia sido gradualmente diminuída durante aqueles anos de casamento. O apartamento que dividíamos, comprado principalmente com minha herança, ficou comigo. Samuel tentou disputá-lo inicialmente, mas quando apresentamos os registros financeiros mostrando minha contribuição majoritária na compra, somados ao acordo pré-nupcial que havíamos assinado, por insistência dos meus pais preocupados com a proteção da herança familiar, ele recuou. Os bens foram divididos conforme determinava nosso acordo pré-nupcial. A vida que sonhei ter ao seu lado acabou, mas não da forma que ele planejou. Os meses seguintes foram um período de redescoberta. Redecorei o apartamento, eliminando objetos que traziam memórias dolorosas e escolhendo novos que refletissem apenas meus gostos, minhas preferências. Voltei a frequentar exposições de arte, algo que sempre adorei, e havia abandonado quando Samuel começou a achar pretensioso. Retomei o contato com amigos que haviam se afastado gradualmente, percebendo agora como o meu casamento havia me isolado. Conheci novos lugares, experimentei novos restaurantes, assisti a filmes legendados que Samuel odiava. Pequenas liberdades que juntas formavam o mosaico da minha nova vida. Uma vida onde cada decisão, cada escolha era inteiramente minha. Nos meses seguintes, tive que reconstruir não apenas minha vida prática, mas também minha relação comigo mesma. Como pude não ver os sinais? Como permiti que alguém me tratasse daquela forma por tanto tempo? Por que aceitei as migalhas de atenção e carinho, como se não merecesse mais? Essas perguntas me assombravam nas noites solitárias, quando o silêncio do apartamento era preenchido apenas com meus pensamentos. Não eram perguntas fáceis, e suas respostas exigiam uma honestidade brutal comigo mesma. Percebi, gradualmente, que havia perdido partes de mim durante aquele casamento. Pequenas concessões que fiz, inicialmente por amor, depois por medo, finalmente por hábito. A Laura que entrou naquele relacionamento, confiante, determinada, cheia de sonhos próprios, havia sido lentamente substituída por uma versão diminuída, cuja maior ambição era agradar alguém que não merecia seus esforços. A terapia me ajudou a entender que amar alguém não significa aceitar ser diminuída, que confiança não deve ser confundida com ingenuidade, que mereço respeito, honestidade e reciprocidade. A doutora Helena, minha terapeuta, uma mulher de 60 anos com olhos gentis e perguntas incisivas, tornou-se uma aliada fundamental nessa jornada de autoconhecimento. O que você aprendeu com tudo isso? Perguntava ela frequentemente, obrigando-me a olhar para além da dor, para as lições que ela carregava. Aprendi que o amor não deve doer, respondi em uma dessas sessões, surpresa com a clareza que aquela simples frase continha. Não dessa forma. Não deve diminuir, não deve isolar, não deve fazer duvidar de si mesma. Voltei a trabalhar em projetos de arquitetura que havia abandonado,
redescobrindo a paixão pelo meu trabalho que havia sido gradualmente sufocada. Assumi um projeto importante de renovação de um espaço cultural no centro da cidade, algo que antes teria me intimidado. Agora, cada desafio era uma oportunidade de provar para mim mesma que era capaz, que tinha valor próprio além do papel de esposa que havia desempenhado por tanto tempo. 6 meses depois, recebi um e-mail de Samuel. Ignorei-o inicialmente, mas a curiosidade eventualmente venceu. Ele pedia perdão, dizia que havia cometido o maior erro de sua vida, que a relação com Renata não durou mais que algumas semanas após nossa separação, que me amava de verdade, que só percebeu isso quando me perdeu. Podemos recomeçar, escreveu ele. Mais fortes, mais maduros, mais honestos. Sei que mereço sua raiva, seu desprezo, mas também acredito que o que tivemos vale uma segunda chance. Li o e-mail várias vezes, buscando em mim algum resquício do amor que um dia senti, algum desejo de acreditar naquelas palavras, de voltar ao conforto familiar do nosso relacionamento, mesmo com todas as suas falhas. Surpreendi-me ao perceber que não havia nada ali, nenhuma nostalgia, nenhuma esperança renovada. Apenas a certeza tranquila de que aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Não respondi. Não por raiva ou ressentimento, mas porque aquelas palavras chegavam tarde demais. A Laura que acreditaria nele, que o perdoaria sem questionar, que colocaria os desejos dele acima dos seus próprios, essa Laura não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher que agora sabia seu valor. Que não temia a solitude, porque havia descoberto que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar com alguém que a faz sentir-se sozinha. Uma mulher que aprendeu da forma mais dolorosa que o amor verdadeiro inclui respeito, honestidade e consideração. Com o tempo, a dor da traição diminuiu, transformando-se em uma cicatriz, visível, parte da minha história, mas não mais aberta e sangrando. As memórias dos bons momentos com Samuel não desapareceram, mas foram recontextualizadas. Não eram mais idealizadas, nem tinham o poder de me fazer questionar minhas decisões. Comecei a sair novamente, inicialmente apenas para eventos sociais com amigos, depois para encontros casuais. Conheci pessoas interessantes, tive conversas estimulantes, experimentei aquela empolgação inicial de novas possibilidades. Mas não havia pressa. Estava aprendendo a apreciar minha própria companhia, a valorizar minha independência reconquistada. Uma noite, jantando sozinha em um restaurante que sempre quis experimentar, outro pequeno prazer que antes parecia inacessível, percebi com clareza como havia mudado. A mulher solitária à mesa não era alvo de pena, dos outros ou de si mesma. Era apenas alguém desfrutando da própria companhia, satisfeita com suas escolhas, em paz com seu caminho. Hoje, 1 ano depois daquela noite fatídica, olho para trás e vejo como aquela dor me transformou. A traição de Samuel, que na época parecia o fim do mundo, foi na verdade o catalisador para uma metamorfose necessária. Como se o universo, em sua sabedoria implacável, soubesse que eu precisava daquela ruptura drástica para finalmente me libertar. Ainda acredito no amor, mas agora sei que o amor mais importante é aquele que tenho por mim mesma. É ele que determina como permito ser tratada, quais comportamentos tolero e quais limites estabeleço. É ele que me orienta nas escolhas diárias, nas relações que cultivo, nos caminhos que decido seguir. Enquanto observo o pôr do sol pela janela do meu escritório recém-reformado, percebo que a gratidão superou a mágoa. Gratidão por ter descoberto a verdade, por ter encontrado força onde imaginava apenas fragilidade, por ter reconstruído uma vida que agora é genuinamente minha. No dia do nosso aniversário de casamento, Samuel me trocou por outra. Mas ele não sabia que, ao fazer isso, estava libertando uma versão de mim que ele nunca conheceu. Uma versão que finalmente entendeu que merecer algo melhor começa com exigir algo melhor. De si mesma e dos outros. Talvez a mais importante lição que aprendi é que, às vezes, o que parece ser o fim, na verdade, é apenas o começo.
o começo de uma jornada para dentro de nós mesmos, para descobrir a força que sempre esteve lá, apenas esperando o momento certo para se revelar. E nisso, independentemente da dor que causou, sou grata pelo caminho que me trouxe até aqui. Mais inteira, mais autêntica e infinitamente mais livre do que jamais fui. Estacionei meu carro em frente ao café na Avenida Paulista. Estava 10 minutos adiantada para meu encontro, como de costume. O lugar estava cheio, clima de sexta-feira à tarde, pessoas comemorando o final da semana de trabalho. Pequenos grupos ocupavam as mesas externas, aproveitando o calor ameno daquela tarde de outono, enquanto o barista preparava bebidas elaboradas atrás do balcão de mármore. Era um daqueles momentos em que sentia uma integração perfeita com a cidade. O burburinho animado das conversas, o aroma de café recém-passado misturado com a fragrância sutil dos jasmins que decoravam a entrada do café, o ritmo pulsante da avenida mais famosa de São Paulo, tudo parecia vibrar em sintonia com meu estado de espírito. Energizada, presente, conectada. Ajustei o espelho retrovisor e observei brevemente meu reflexo. Os cabelos mais curtos agora, um corte que fiz 3 meses após o divórcio, como um pequeno rito de passagem. Os olhos mais vivos, o sorriso mais fácil. Pequenas mudanças que refletiam transformações internas muito mais profundas. Escolhi uma mesa próxima à janela, onde poderia observar o movimento da avenida enquanto esperava. A manhã havia sido agitada no escritório de arquitetura. Uma reunião com clientes importantes, ajustes finais em um projeto residencial, discussões sobre a possibilidade de expandir para uma sala maior. Agora, este intervalo tranquilo era um presente que oferecia a mim mesma. Pedi um cappuccino ao garçom, um rapaz jovem com um sorriso simpático que me chamou pelo nome. Já era uma cliente habitual ali. Abri o livro que estava lendo. Um romance sobre recomeços que minha terapeuta havia recomendado. As páginas estavam marcadas com pequenos post-its coloridos, destacando trechos que haviam ressoado profundamente. O verdadeiro recomeço não está em esquecer o passado, mas em ressignificá-lo, dizia um deles. As palavras dançavam na página enquanto meus pensamentos vagavam. Havia algo especial naquele dia. Uma sensação de fechamento de ciclo que não conseguia explicar completamente. Talvez fosse apenas o projeto finalizado com sucesso, ou a antecipação do encontro com Mariana para discutir a expansão do escritório. Ou talvez fosse algo mais profundo, mais intuitivo, aquela certeza silenciosa de estar exatamente onde deveria estar. Foi então que vi Samuel entrando no café, do outro lado da rua. A visão foi tão inesperada que por um momento duvidei dos meus próprios olhos. Ele não havia mudado muito fisicamente. O mesmo andar confiante, o mesmo terno bem cortado, o mesmo cabelo cuidadosamente penteado. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma tensão sutil que não existia antes. Ele não estava sozinho. Uma mulher o acompanhava, mas não era Renata. Era alguém que eu nunca tinha visto antes. Mais baixa que ele, cabelos claros presos em um coque despretensioso, gestos animados enquanto falava. Eles pareciam felizes, despreocupados, como nós éramos no início. A familiaridade da cena deveria provocar alguma reação em mim. Ciúme, tristeza, arrependimento. Mas surpreendi-me ao perceber que não sentia nada disso. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram através da vitrine. Ele parou, visivelmente desconcertado ao me ver. A mulher ao seu lado notou sua hesitação, seguiu a direção do seu olhar e disse algo que não pude ouvir. Samuel pareceu considerar entrar, atravessar a rua, talvez apresentá-la, talvez justificar-se. Vi a indecisão em seus olhos, a dúvida entre seguir em frente ou voltar ao passado. Eu apenas sorri levemente e voltei minha atenção para o livro. Um sorriso genuíno, sem amargura, sem fingimento. O gesto de alguém que já não carrega o peso daquela história. Não senti raiva, nem tristeza, nem aquela pontada de dor que antes acompanhava qualquer lembrança dele. Senti apenas paz.
A certeza de que aquele capítulo estava realmente encerrado. Que podíamos ocupar o mesmo espaço, respirar o mesmo ar, sem que isso provocasse terremotos emocionais. A indiferença, não a cruel, mas aquela que nasce da verdadeira cura, era a prova final de que havia seguido em frente. Quando ergui os olhos novamente, Samuel e sua acompanhante já haviam continuado seu caminho. Observei brevemente suas silhuetas afastando-se pela avenida, duas figuras que se tornavam cada vez menores até se perderem na multidão. Era uma metáfora perfeita para o que ele representava em minha vida agora. Uma figura distante, diminuindo gradualmente na paisagem do meu presente. Desculpe o atraso, disse uma voz familiar, interrompendo meus pensamentos. Levantei os olhos e vi Mariana, minha nova sócia no escritório de arquitetura que abrimos juntas há 3 meses. Seu rosto estava ligeiramente corado pelo esforço de atravessar a agitada avenida. Os cabelos encaracolados escapavam do coque improvisado, e ela carregava uma pasta pesada que batia contra sua perna enquanto se aproximava. Mariana, que esteve ao meu lado em cada momento do processo de divórcio, que me ofereceu seu sofá nas noites em que o apartamento parecia sufocante demais. Que me empurrou gentilmente de volta ao mundo quando tudo o que queria era me esconder. Que acreditou no meu talento como arquiteta quando eu mesma duvidava. E que, em uma noite inspirada após várias taças de vinho, sugeriu que uníssemos nossas habilidades e experiências para criar algo novo. Depois de anos trabalhando em uma grande empresa, finalmente havia encontrado coragem para seguir meu sonho de ter meu próprio negócio. A decisão não foi fácil. Abandonei a segurança de um salário fixo, enfrentar a burocracia de abrir uma empresa, assumir riscos financeiros. Mas cada obstáculo superado fortalecia minha confiança. Cada pequena vitória confirmava que estava no caminho certo. Sem problemas, respondi guardando o livro na bolsa. Acabei de chegar também. Uma pequena mentira piedosa, daquelas que suavizam as arestas da vida cotidiana. Mariana sorriu, grata pela compreensão, e pediu um expresso duplo antes de abrir sua pasta sobre a mesa. Tenho novidades, anunciou com aquele brilho nos olhos que sempre indicava boas notícias. O cliente dos jardins aprovou nossa proposta, integralmente, sem alterações. Aquela que incluía o jardim vertical na fachada? Que eles estavam hesitantes por causa do custo de manutenção? Exatamente essa. Depois que apresentei os cálculos de economia energética a longo prazo, eles perceberam que o investimento vale a pena. E mais, adoraram tanto que querem que assinemos um contrato para os outros 2 imóveis do grupo. Conversamos animadamente sobre os detalhes do projeto, as inovações sustentáveis que havíamos proposto, o cronograma ajustado que precisaríamos implementar. Enquanto discutíamos os detalhes do novo projeto que estávamos prestes a começar, percebi que a vida tem formas curiosas de nos colocar exatamente onde deveríamos estar. Às vezes, o caminho é sinuoso, doloroso, repleto de obstáculos que parecem intransponíveis. Às vezes, é preciso perder algo que valorizamos para encontrar aquilo que realmente precisamos. Se alguém me dissesse, 1 ano atrás, enquanto eu chorava no chão do banheiro, depois de descobrir a traição de Samuel, que estaria aqui hoje, independente, realizada profissionalmente, em paz comigo mesma, eu provavelmente não acreditaria. Mariana interrompeu minha reflexão, colocando sobre a mesa a planta baixa do novo projeto. O que acha de expandirmos esta área comum? Criar um espaço mais integrado com o exterior? Inclinei-me sobre o desenho, absorvendo os detalhes, vislumbrando possibilidades. Minha mente já trabalhava, transformando linhas em espaços, problemas em soluções criativas. Este era meu elemento agora: criar, transformar, construir, não apenas espaços físicos, mas minha própria vida. Naquela tarde ensolarada, sentada em um café na Avenida Paulista, com projetos novos e sonhos renovados, entendi que a verdadeira liberdade não está em não ter cicatrizes, mas em não deixar que elas te impeçam de continuar vivendo,
de continuar acreditando. Quando terminamos nossa reunião, já era fim de tarde. O sol começava sua descida preguiçosa, lançando um brilho dourado sobre os edifícios da avenida. Mariana precisava buscar o filho na escola. Então nos despedimos com a promessa de continuar a discussão no dia seguinte. Caminhei lentamente até meu carro, absorvendo a energia da cidade, o fluxo constante de pessoas, cada uma carregando sua própria história, suas próprias batalhas e vitórias. Quantas dessas pessoas, apressadas em suas rotinas, também haviam passado por transformações profundas? Quantas haviam sido forçadas a reconstruir-se após perdas dolorosas? No fundo, percebi que a pergunta que tanto me atormentava: como alguém que diz te amar pode te machucar tanto? Talvez não tenha uma resposta. Ou talvez a resposta seja simplesmente que o amor verdadeiro não machuca. Ele constrói, fortalece, respeita. Ele te vê completamente e te valoriza integralmente. E agora, finalmente, eu sabia a diferença. Sabia reconhecer o amor genuíno, começando pelo amor próprio que havia redescoberto. Esse conhecimento não apagava as dores do passado, mas iluminava o caminho para o futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, eu enxergava com esperança genuína e confiança renovada. Enquanto dirigia para casa, para o apartamento que agora refletia apenas minhas escolhas e preferências, senti uma profunda gratidão pela jornada que me trouxe até ali. Pela dor que me ensinou sobre força, pela perda que me mostrou o que realmente importava, pela traição que, ironicamente, me levou a uma lealdade maior comigo mesma. O sol se punha no horizonte da cidade, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Um fim de dia que anunciava novas possibilidades no amanhecer seguinte. E eu estava pronta para recebê-las, de braços e coração abertos, finalmente livre para escrever minha própria história.